Olá pessoal, estamos preparados para a segunda temporada aqui do nosso podcast na Assembleia Legislativa. Hoje é um dia muito especial, recebendo uma pessoa que eu tive a satisfação de conhecer ao longo da minha caminhada para a aprovação da Lei 17.618, que é a lei que inclui a cannabis medicinal no SUS, uma das lutas do nosso mandato. Muito em breve estamos em fase de regulamentação, muito em breve o governo do estado deve publicar essa primeira fase da regulamentação. E eu estou falando da Maria Aparecida Felício de Carvalho, Cidinha Carvalho, para quem ainda não conhece, uma pessoa muito querida para todos nós, mãe do Evandro e da Clarian, esposa do Fábio, e no caso da Clarian, uma adolescente de 20 anos que tem síndrome de Dravet e é paciente de cannabis terapêutica, primeira mãe aqui de São Paulo a ter o direito judicial de cultivar cannabis, a primeira colheita legal do Brasil, já trabalhou como bancária por 25 anos e é presidente da Cultive, que é a Associação de Cannabis e Saúde, e membro também da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Cidinha, estou muito feliz em ter você aqui com a gente, espero ter lido aqui o teu currículo corretamente. Esse é o segundo episódio do nosso podcast, nós fizemos o primeiro com o Pedro Pierro, médico também que você conhece, e estou muito feliz em poder te receber aqui. Você que é uma referência para nós nessa luta do fim do preconceito em relação à cannabis medicinal. Obrigada pelo convite, Caio. Abordar um assunto tão importante, que está tão em alta e que deve ser entendido da melhor forma possível e só realmente a informação para combater o preconceito. É isso. E obrigada por essa oportunidade. Usar o Parlamento Paulista para poder falar sobre esse assunto é sinal que de alguma forma a gente está avançando, né? A gente, além de conseguir aprovar essa lei, montamos a frente parlamentar e agora estamos usando também os estúdios aqui da Lesp para poder trazer mais conhecimento e difundir boas informações. Começando, Cidinha, eu queria que você contasse um pouco sobre como é que você recebeu e quando que você recebeu o diagnóstico da Clarian e também falar um pouco das características da síndrome que a Clarian possui para também trazer, já que é uma das síndromes que logo de cara serão atendidas pela lei. Uhum. Bom, lembrando que a Clara ela começou a convulsionar com 5 meses e meio de idade, né? Nem sabia que aquilo era uma convulsão. A partir daí, nossa vida mudou completamente, virou de cabeça para baixo mesmo, porque a partir daí foram só crises convulsivas, internações com mais de 30 dias. Então, eram várias internações. A partir daí, a nossa vida social acabou. Então, quando foi com... Só que, assim, o Dravet e qualquer tipo de encefalopatia é muito difícil de ser diagnosticada. Então, a neuro dela, que acompanha ela desde os 8 meses de idade, começou a entender, porque como a Clara convulsionava com 37 de febre, começou a entender que tinha alguma coisa na temperatura do corpo. Então, começou a tratar como um síndrome febril plus, né, que com 37 e pouco já convulsionava, e a partir dos 5 anos de idade com algumas características, porque eu sempre busquei na internet algumas características para tentar ajudar o médico a chegar numa conclusão, ela começou a tratar a Clara como síndrome de Dravet, não com o diagnóstico fechado ainda, porque naquela época o convênio ainda não cobria o exoma, o mapeamento genético. Um ano mais ou menos? Isso em 2008, por aí. Quando a Clara tinha 5 anos. Aí ela estava com 8 anos, aí a neuro dela, a doutora Maria Tereza Chama, conseguiu me incluí-la numa pesquisa de síndrome de Dravet na Unicamp, que realmente estava pesquisando, e foi onde ela teve acesso, gratuito, obviamente, com todos os exames, exoma, caríssimo, e com 10 anos foi dado o diagnóstico dela de síndrome de Dravet, aos 10 anos. Caramba. É uma mutação no canal de sódio, no GNSC N1A, onde é uma célula que ela é fechada e ela deveria ser aberta para o sódio entrar, e o sódio não entra e acaba dando todos os efeitos devastadores. Tá. E aí, dentre as características principais, as convulsões são muito frequentes? São convulsões muito frequentes, principalmente na primeira infância. Além de ser frequentes, são convulsões severas e prolongadas. A Clara convulsionava por mais de 1 hora e meia, e onde ela chegava a ter parada cardiorrespiratória, parada respiratória. Então, se você não estiver num ambiente de hospital, obviamente você acaba perdendo seu filho.
né? Então, fora isso, as características vêm junto com hipotonia, que é os músculos, eles é como se fosse um elástico frouxo, você puxa e não volta. Então, compromete o equilíbrio, compromete a marcha, acaba não tendo força nos músculos, acaba tendo... No caso da Clara, ela também tinha a falta de sudorese. A sudorese dela era tão mínima, que você não conseguia ver ela transpirando. Num dia de calor, ela ficava toda inchada, com a pele totalmente ressecada, vermelha, parecia que estava em febre, desencadeava uma crise atrás da outra, porque a síndrome de Dravet tem uma sensibilidade muito grande com a temperatura do corpo. Tá. Então, em dias de calor, eu tinha que deixar ela numa piscininha de água fria para tentar evitar o máximo possível de convulsões. Tinha, mas acabava diminuindo, porque equilibrava a temperatura do corpo. Tá. E fora isso, assim, tem também o TOD, né? Tem vários, acaba tendo também algumas características autista. E Cidinha, foi aí, já entrando para entender como é que a cannabis entrou na vida da Clara e na sua também. Foi na Unicamp que começou a prescrição? Não. Não foi na Unicamp. Desde a primeira convulsão da Clara, a minha busca sempre foi em tudo. Eu comecei a pesquisar em tudo quanto é lugar, e quando foi em julho de 2013, que numa das minhas buscas foi quando eu vi o caso, ela já tinha o diagnóstico fechado, 10 anos, e foi quando eu comecei a buscar como síndrome de Dravet mesmo, e foi quando eu vi o caso da Charlotte Fish, com a mesma síndrome da Clarion, e mostrando o antes e depois da maconha. Tá. Aquilo, para mim, fiquei impressionada, porque muitas crianças, antes da maconha ressurgir como remédio, muitas crianças de Dravet não chegavam na adolescência. Então, na verdade, a minha luta e a do Fábio, a gente corria contra o tempo. Perfeito. E ela, nesse caso, você foi pela internet que você acabou tendo uma referência, mas aí depois alguém você chegou a falar com a tua neuro a esse respeito? Falei. E ela te estimulou num primeiro momento ou ficou meio resistente? Olha, foi num domingo à noite que eu vi essa matéria da Charlotte e eu fiquei impressionada. E na mesma hora eu falei pro Fábio, vamos pegar na boca. Porque quando você tem um filho, que a qualquer momento você pode perder, você não pensa se na lei se é proibido ou não. E logo eu mandei para ela também por e-mail. E por e-mail falei, doutora, veja isso. Ela respondeu, sensacional, maravilhoso. Ela falou, mas não posso te ajudar. Isso é proibido, não tem na literatura da medicina. Ela falou, não posso te ajudar. Eu falei, mas doutora, eu tô achando tantas evidências. Eu falei, poxa, eu vou te mandar. Ela me manda tudo, vai me mandando. E realmente, tudo que eu achava, eu mandava para ela. Aí eu pensava, ela não deve estar lendo, né? Aí quando foi uma das consultas, em novembro, nessa consulta, nem fui eu que levei a Clara, eu estava no banco. O Fábio levou sozinho e foi quando o Fábio chegou em casa e falou, olha, a doutora Tereza vai num congresso fora do país e ela vai participar desse congresso Crianças de Dravet sendo tratadas com a cannabis. Nossa, eu chorei, porque primeiro que os outros médicos me chamavam de louca. Imagina, mãe, isso é droga. Você tentou também outros médicos? Tentei, mas droga por droga, minha filha já era drogada com um monte de anticonvulsivante. E a doutora Tereza realmente, ela foi, e quando ela voltou, ela falou, olha, quando eu voltar eu quero ver vocês aqui na semana que eu voltar. E na semana que ela voltou nós estávamos lá. E foi assim, eu abri a porta do consultório, ela falou, eu fiquei de queixo caído de ver as crianças de Dravet sendo tratadas com a cannabis. Ela falou, agora eu levanto essa bandeira com você. Que legal. Então, como é o nome dela, então, até pra gente poder fazer uma referência? Como é o nome doutora dela? Maria Tereza Chama. Doutora Maria Tereza Chama, então, parabéns aí pela postura, né? Nesse momento de conhecimento, e não deixou que o preconceito pudesse dominar Exatamente. A situação naquele momento. Foi atrás, além de tudo. Ela foi atrás, ela realmente estudou sobre o assunto, ela foi uma das primeiras médicas a prescrever a cannabis no comecinho de 2014. Ela até falou, eu nem sei como prescrever, vamos ver como é. Eu peguei e falei, coloca aí, doutora. Porque assim, mãe acaba sendo pesquisadora também. Né? E realmente eu tenho muita gratidão a ela, primeiro por ela ter realmente me ouvido, né, não ter me ignorado, e por ela ter ido buscar realmente a informação correta, e não foi nada de aventureiro, sabe? Foi realmente buscando mesmo o entendimento. Ô Cidinha, e aí então você
foi a primeira mãe aqui em São Paulo a ter o direito de fazer o plantio e você fazer o seu próprio remédio. E como é que se deu isso? Em que ano que foi? E como é que foi para você essa experiência, assim? Bom, primeiro que em 2014, para eu poder dar o óleo para a Clara, eu falei para o Fábio, olha, se der certo eu quero cultivar. Porque eu sempre levantei a bandeira do autocultivo, porque... Ah, você já tinha isso? Já tinha isso, porque para mim, primeiro que o autocultivo, ele oferece um acesso com igualdade, né? Porque você pode cultivar no armário ou no quintal. Sim. Né? Então, te dá acesso, realmente. Aí foi quando eu falei para ele isso, mas eu queria ter certeza realmente se ia dar certo para a Clária. E eu peguei o dinheiro das minhas férias. E na época era $500 uma seringa. Peguei o dinheiro das minhas férias e eu importei ilegalmente. E uma pessoa muito amiga viu toda a minha luta, eu não conseguia trazer, e falou, olha, eu vou passar férias em Miami, manda entregar lá no hotel que eu vou ficar e eu trago para você. Essa pessoa se arriscou também a trazer. E realmente trouxe, e o efeito foi muito rápido com a Clara. A partir do momento que eu dei para ela, no dia 26 de abril, no dia da Marcha da Maconha de 2014, eu e o Fábio, a gente não esquece disso. Ela ainda convulsionou antes da gente dar o óleo. Aí, quando foi à noite, a gente deu, porque antes de fazer, nós fizemos todos os exames para ver o antes e o depois. Também. A doutora Tereza teve todo esse cuidado. E logo de cara, ela já ficou 11 dias sem ter crise nenhuma. E para nós isso era impossível antes. E aí foi... Ela não ficava um dia praticamente sem ter crise? Ela ficava no máximo uns 3, 4 dias sem ter crise. No máximo. E aí foram 11 dias 11 dias, sim, isso era impossível para nós. E para mim, nossa, foi maravilhoso isso. Só que veio a questão, como é que eu vou dar conta disso? $500, era fora da minha realidade financeira. Tá. Aí foi quando eu conheci o Dr. Ricardo, que na época ele era da Rede Secreta. O Dr. Ricardo é um dos pioneiros no estudo de cannabis, ele viaja para vários países estudando sobre também a extração do óleo de cannabis. E foi quando o Dr. Ricardo, eu encontrei ele no simpósio com do Dr. Carlini, que Dr. Carlini, poxa, foi o nosso diretor científico na Cultive. Estamos falando já de diversos pessoas que são referências aí nessa luta. Exatamente. Carlini, Ricardo. Isso, Dr. Ricardo Ferreira. E eu contei a história da Clara e pedi, pelo amor de Deus, para me ajudar com a Clara. E foi quando ele falou, você pode buscar todo mês no Rio de Janeiro? Falei, meu marido pode. E assim foi. Aí o Fábio foi, todo mês, ele fazia bate-volta, ia no Rio de Janeiro, buscava o óleo. E eu dava para minha filha. E por 3 anos, essa Rede Secreta doou para minha filha sem cobrar nada. E desde então eu sempre falava, a gente precisa cultivar. E em 2014 mesmo a gente começou a cultivar, porque a gente tinha que aprender. Porque também não era justo pessoas se arriscarem doando óleo para pessoas que eles nem conheciam. Assim, no mínimo eu tenho que fazer esse papel. O risco é meu, né? O risco é meu. E foi aí quando nós tivemos a oportunidade, em 2015, eu e o Fábio, de irmos para o Chile. Foi o SESEC, inclusive, que subsidiou a nossa ida para o Chile, na Mama Cultiva, Fundação Daia. E lá nós participamos de uma oficina de extração de óleo, onde eu aprendi a extrair o óleo com a Mama Cultiva, a Paulina, que ela tem uma associação chamada Mama Cultiva, que tem o mesmo perfil da Cultive, inclusive. E a partir daí, foi quando nós voltamos, o Fábio fez um curso de cultivo com Grow Room, onde ele aprendeu a cultivar mesmo, e a partir do momento que ele aprendeu, aí as nossas plantas deslancharam, e foi quando nós entramos na justiça em 2016. 16, então. 2016. Eu só não entrei em 2014 porque eu fiquei preocupada em não prejudicar a Rede Secreta. A Rede Secreta, imaginei. Exatamente, mas eu cheguei a comentar com o Emílio, pedindo para o Emílio para entrar na justiça para eu poder cultivar. Mas aí foi quando nós conseguimos... E você foi a primeira mãe mesmo aqui de São Paulo? Foi a primeira mãe. Só que quando nós entramos foi na Justiça Federal, lá na Paulista, no Fórum da Paulista. Aí o Emílio pediu para a juíza nos receber no gabinete, justamente para explicar para ela toda a trajetória da minha filha. E foi quando eu expliquei, eu falei para ela, excelência, eu não estou aqui
para pedir para cultivar, vim para dizer que realmente eu já estou cultivando, depois de ter contado toda a história da Clária. Já estou cultivando e essa foi a única substância que tirou a minha filha do risco de morte súbita, como é verdade. Foi a única substância mesmo. Eu falei, e eu não posso parar de cultivar, não vou parar de cultivar. E foi quando ela realmente se sensibilizou pela causa e falou, não, eu vou pedir vários documentos e você me traz dentro de 15 dias. Ela se mostrou muito interessada pela causa, mas nós percebemos que ela acabou sofrendo uma pressão, único caso no fórum. Pois é, imagina... mas então vale também referendar a juíza que teve coragem de poder te dar a liminar para fazer o plantio. Não foi ela ainda. Ah, você recorreu? Não. Sim, foi assim, nós entramos na justiça, não era um habeas corpus ainda. Aí por isso que nós percebemos que ela sofreu uma pressão, porque de repente ela falou, olha, não faz parte da minha competência. Então vocês têm que ir para... Ou você teve que entrar com outro processo? Outro processo. Aí ela negou, aí nós entramos com outro processo pedindo habeas corpus, e foi quando caiu na mão de uma outra juíza, lá no TJ. Justiça estadual, então. Aí nas mãos de outra juíza, e ela entendeu que como eu e o Fábio cultivávamos para minha filha, então cultivávamos para terceiros. Caracterizava tráfico. Ela entendeu assim. Então ela mandou para um juiz criminal para julgar o nosso caso. Aí foi quando o advogado ligou, o Ricardo Nemer, e falou, Cidinha, é o seguinte, vai bater polícia na sua casa a qualquer momento, vão destruir todas as suas plantas e vocês vão presos. Se bater um policial aí, me avisa que eu vou direto para São Paulo, porque eles são do Rio de Janeiro. Nossa. Aí, só que as nossas plantas já estavam perto da colheita, a gente já não estava mais usando o óleo da rede secreta. Então, o óleo da minha filha dependia de mim. Sim. Né? Aí o nosso medo realmente foi perder as plantas, porque já estava perto da colheita. É porque eu sempre tive certeza que preso a gente não ia ficar, Caio. A gente tentou, eu tenho todo o histórico até hoje da Clária, uma pilha de exames, internações. A Clária, né? Tá ali, evidente. Aí foi quando, para minha surpresa, no dia 19 de dezembro... Não teve. No dia 19 de dezembro, último dia... antes do recesso do judiciário, eu recebo por e-mail a minha liminar. Eu não acreditei, porque eu nunca imaginei que eu fosse receber, que a gente recebe liminar por e-mail. Né? Mas quando eu abri meu e-mail, eu falei, nossa, mas é isso mesmo? Então foi esse juiz criminal que te deu. Foi, posso falar o nome dele? Por favor, até importante pra gente poder elogiá-lo. Doutor Antônio Patinho. Tá. Eu tenho muita gratidão por ele. Eu sempre falo que eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente, você porque não conheço pessoalmente, mas gostaria muito de conhecê-lo, porque naquele momento que ele me mandou o e-mail, foi libertador para mim. Foi uma emoção tão grande, porque veio todo o sofrimento da minha filha, todo o nosso sofrimento à tona ali. E eu na mesma que você tá no caminho exatamente, certo, né? Saber que a partir daquele momento, o remédio da minha filha não dependia mais de indústria, de pessoas se arriscando, não dependia do Estado, não dependia da farmácia, da indústria farmacêutica, dependia só de mim, sabe? De mim, do meu marido. E da terra, sabe? Um remédio que vem da natureza. Então foi libertador para mim. Aí eu, sem pensar que eu estava respondendo para um juiz, desculpa, acho que eu tô aqui mandou um e-mail devolvendo, mandei um e-mail dele, com aquele calor da emoção, colocando toda aquela emoção realmente legal. De tudo que a minha filha passou. Vamos providenciar esse encontro aí, Cidinha. Nossa, seria maravilhoso. Não, vamos fazer. E ele me respondeu de uma forma muito humana, que ele, como pai, ele faria a mesma coisa no meu lugar e que uma mãe jamais se esconderia atrás de um filho para poder traficar. Que legal. Foi incrível. Corajoso que abriu as portas, hoje Exatamente. Já é muito mais corriqueiro, ainda que tenha algumas resistências, mas já é muito mais corriqueiro, tem muitas mães, pais, familiares. E aí já entrando na outra pauta que eu quero com você, associações também que fazem a produção desses medicamentos, portanto fazem um plantio também. E aí queria que você contasse que depois da tua experiência com a Clária, com o Fábio na produção e no manuseio ali dessas plantas, vocês fundaram a Cultive. Isso. Queria que você pudesse também comentar um pouco a respeito de como é que funciona a associação, qual o objetivo principal dela e como é que está a Cultive hoje aqui em São Paulo.
Então, eu sempre, desde 2013, né, eu comecei a ter um grupo de mães com filhos de várias síndromes, principalmente epilepsia. E esse grupo foi crescendo, foi para o WhatsApp, foi crescendo com outros pacientes com várias patologias. Quando eu vi, a gente já estava num grupo grande. E foi quando até o Emílio comentou, a gente precisa ter mais força em São Paulo, força de luta. Falou, precisamos fundar uma associação. Então foi quando a gente teve a ideia, vamos fundar então uma associação aqui em São Paulo. Aí foi quando nós fundamos a Cultive. Só uma coisa, a Rede Secreta no Rio já tinha organização do ponto de vista jurídica? Não. Ponto de vista jurídica não, mas tinha uma associação que da Rede Secreta nasceu a Abra Cannabis. Ah, tá. Que a Abra Cannabis então, continuou fazendo... São anteriores aqui a Cultive. Exatamente, anteriores. Que a Abra Cannabis já fazia um trabalho de doação, uma continuidade da Rede Secreta, continuando como a Abra Cannabis, que já não era mais secreta. Tá. E então aí foi quando nós criamos força aqui, fundamos a Cultive, e no mesmo dia que nós fundamos a Cultive, lá no Teatro Sérgio Cardoso, nós já fundamos com um curso. Por quê? Porque muitas mães e muitos pacientes vinham me procurar com todos os tipos de preconceito. E que ano essa fundação, Cidinha? 2016. 16. Então, no ano que você teve a decisão judicial... No ano que eu tive a decisão judicial. Aí, a partir daí, eu comecei a doar o excedente do óleo da Clarion para outros pacientes que não tinham condições. Né? Então eu, Fábio, nós tivemos o propósito de fundar a Cultive justamente com o propósito de levar a informação e de levar o acesso. E assim, vamos doar o óleo até enquanto a gente tiver fôlego financeiro. Enquanto a gente tiver fôlego financeiro, a gente vai doar o óleo para quem não tem acesso. Mas a doação do óleo de vocês era, na verdade, a sobra do óleo que vocês... Exatamente. Sobra, não, né? É o excedente do óleo. O excedente do óleo, Clara, né? Exatamente. Aí foi quando, em 2021, nós tivemos a liminar da Cultive. Autorizando que a Cultive pudesse produzir. Exatamente. Aí hoje hoje nós temos 200 associados, assim, com uma fila enorme, que tem muita gente nos procurando todos os dias. E assim, agora a gente está trabalhando. Não consigo atender porque eu preciso ampliar a associação. Né? Então, agora nós estamos trabalhando justamente para ampliar a associação, para poder ter maior número de plantas cultivadas, para poder acolher esses pacientes. Né? Então, hoje, ainda que eu queira, por exemplo, que você tenha a constatação que tem alguém que precisa do óleo, que te procure, e você não consegue hoje atender por conta de não ter capacidade de produção desse medicamento. Fazendo a fila andar, não. Tá. Mas alguns que chegam, até dá para atender, porque sempre tem aquela reserva. Mas por enquanto, não. E eu só acolho quando eu tenho certeza que eu posso atender. Tá. Porque uma coisa eu posso te dizer, quem usa o óleo da Cultive sabe exatamente a procedência, sabe qual é a variedade que eu uso, qual é o óleo que eu uso, qual é o veículo que a gente usa. Então, realmente, é o óleo feito do nosso cultivo. E essa autorização que você tem, Cidinha, como é que ela funciona para ampliação de pacientes? Você tem uma liberdade para poder ampliar, se você tiver condição de atender? Então, nós conversamos com a juíza. O que acontece? Nós precisamos... nós podemos ampliar desde que a gente pegue os documentos de todos os associados que vão entrar nesse habeas corpus e levamos para a juíza para eles concederem ampliar. Coletivo, para eles poderem ampliar. Perfeito. Só que, Caio, não adianta eu ampliar agora sem ter condições de atender. Então, eu prefiro primeiro ter condições de atender para poder ampliar. Porque é como se eu estivesse prometendo algo que eu não vou poder cumprir. Não vai poder entregar, claro. Os cursos você continua promovendo para os associados e para outras pessoas mais, ou só para associados também? Não, o curso ele é público, ele é aberto. Então ele tanto para os associados como para médicos, para sociedade civil, pesquisadores, inclusive, posso falar? Por favor, Cidinha, aqui está. Inclusive nós vamos ter o próximo curso agora no dia 30 de setembro e 1 de outubro no Teatro Sérgio Cardoso, que está abertas as inscrições. As inscrições são abertas. Só dar o @ do Cultive, né? Isso, @CultiveBR. Instagram, @CultiveBR. Isso, tá. E só se inscrever. Perfeito. E nós já estamos na 8ª edição do curso. A gente sempre faz. E você que ministra esses cursos também, o Fábio, ou tem outras pessoas junto com você? Não, tem várias pessoas, né? Esse curso é com vários especialistas, tá. Né? No sábado a gente sempre aborda a parte da medicina.
com vários médicos, vários pesquisadores, antropólogos, e no domingo a parte jurídica, a parte de cultivo, a parte também da guerra às drogas, que a gente faz questão de abordar esse assunto, porque todos nós somos vítimas, né? Tema em total consonância com a atualidade, né? Exatamente. O processo no Supremo está 5-1, inclusive, numa parte aí da descriminalização do porte. Então, sim, estamos confiantes de que realmente a gente vai conseguir isso. Já a cada dia estamos dando, né, um passo que seja tímido, mas a gente não está mais no mesmo lugar. Isso aí. E fora isso, assim, quando eu falei, todos nós somos vítimas indiretamente, mas tem as outras pessoas que são vítimas diretas, né? Que são os pretos e periféricos que realmente sofrem mais com isso, tanto no cárcere como no assassinato. Não tem condição de pagar bons advogados. Exato, enquanto a indústria lucra pelo mesmo motivo que eles são presos. Verdade. Né? Falando sobre alguns passos então, Cidinha, aí já chegando aqui na parte da gente falar sobre a lei, que você, junto comigo, participou da sanção, dia 1º de fevereiro, no Palácio dos Bandeirantes, com o governador Tarcísio. A gente conseguiu aprovar a lei que inclui a cannabis no SUS aqui em São Paulo. A gente está junto no grupo de trabalho que regulamenta essa lei, com alguns dissabores, alguns avanços, e aí que eu quero que você também compartilhe com a gente aqui a tua percepção a respeito do processo que está se dando, e já fazendo também uma análise minha de, claro que eu entrei com esse movimento e comecei achando que a gente ia conseguir fazer logo de cara para que todo mundo pudesse ter acesso. E a gente está vendo que ainda tem muita resistência, especialmente também dentro da medicina. Mas não podemos deixar de também comemorar qualquer avanço que seja. E é por isso também que a gente está... que quero trazer esse tema para que você pudesse abordar um pouco de como é que tá. A gente já deve publicar aí, também já é uma forma da gente poder cobrar que a Secretaria possa publicar a primeira fase da regulamentação com o Dravet, que aí sim acho que você tem, né, toda a experiência já falada aqui com a Clara, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Queria que você pudesse dar um relato a respeito das reuniões do grupo de trabalho, as expectativas, e a gente comentar junto aqui a esse respeito. Então, Caio, primeiro que é um passo muito importante, né? Tem muitos pontos positivos, tem os outros pontos que realmente acabam sendo negativos, que é a restrição em cima de tudo isso, mas eu quero começar abordando os pontos positivos aqui. Primeiro que vai ampliar o acesso, principalmente à prescrição, né? Porque ainda hoje o médico prescritor é um acesso muito elitizado, e indo para o SUS, realmente todos poderão ter acesso. É claro que preciso capacitar esses médicos, né, na parte de educação da medicina canabinoides. E além de ter acesso a médicos prescritores, eu acho que é também uma ferramenta muito grande para poder combater o preconceito mesmo na classe médica, né? Porque ela é muito grande. Ainda a maioria dos médicos ainda são contra, mas isso é por questão, tem vários fatores, né? Preconceito, falta de buscar o conhecimento, informação, exatamente. Né? Isso é um ponto muito importante, que é um passo que já não estamos mais no mesmo lugar. Quanto ao fato de elencar a síndrome de Dravet, esclerose tuberosa e Lennox-Gastaut, é muito importante, mas para mim ainda é muito tímido, porque eu acho que as síndromes, principalmente, são 3 síndromes que têm epilepsia refratária, que acho que deveria estar, que estão embaixo do guarda-chuva de epilepsia refratária, então, ao meu ver, deveria ser tratado como epilepsia refratária, ponto, e não separar por síndromes. Perfeito. Né? E esse é uma parte que eu questiono muito também nas nossas próprias reuniões. Vai atender realmente um número de pessoas, ao meu ver, um número pequeno de pessoas que necessitam, mas que seja cumprido, mesmo que seja esse número pequeno, que não demore tanto para que seja cumprido, porque realmente Dravet, não vou dizer das outras patologias, porque eu não tenho propriedade para falar tanto, exato, mas como Dravet, principalmente, corre riscos de morte súbita. Então, muitas crianças de Dravet, depois do retorno da cannabis como remédio, conseguiam mudar essa
perspectiva que a gente tinha. A Clara, o prognóstico dela eram os piores possíveis. E a cannabis conseguiu mudar isso. Conseguiu fazer o que nenhum outro alopático fez com a minha filha. Então, um outro ponto, que é crianças... menos de 2 anos, não poder ter acesso, você imagine, minha filha com 5 meses e meio, teve uma parada cardiorrespiratória com 5 meses e meio convulsionando. Se ela pudesse já ter tido acesso, talvez... Exatamente, sim. Exatamente. Muitas crianças de Dravet também morrem nessa fase, onde é a fase mais severa das crises convulsivas. Da primeira infância. Da primeira infância, além do que, mesmo a criança sem ter nenhuma síndrome, é o período com risco de morte, né? Que é o primeiro ano, né? Mais um frágil, bebê né? mais Sem frágil dúvida. em tudo. Então, é algo que realmente tem que ser revisto, tem que ser rediscutido, tem que entrar a dor crônica, porque nas nossas reuniões, em todas as reuniões, foi tratado e eu entendo que já foi definido, né? E votado por todos que a dor crônica vai entrar. Então, eu estou na minha posição que eu estou esperando que entre, não estou esperando nada diferente disso. Porque a dor crônica, tem muitas pessoas que sofrem com dor crônica. Importante falar sobre isso, Cidinha. Então, para esclarecer quem está nos acompanhando e pegou aqui esse bate-papo no meio do caminho, a Cidinha, assim como eu, faz parte do grupo de trabalho que regulamenta a lei de acesso a cannabis pelo SUS. Parte boa também, que acho que é importante reforçar. O grupo de trabalho será permanente, ou seja, não vai findar a partir da primeira regulamentação e a gente tende a avançar com outras patologias. O que nós estamos aqui em total concordância é que dor crônica é uma condição clínica que deve atender muito mais pessoas. Sim. E aí você não tem nem a necessidade de ter muita origem, porque a dor tem origem em diversas patologias, né, ao longo do tempo. Então, o que ficou combinado no grupo de trabalho é que dor crônica é a segunda fase da regulamentação. Nós já avançamos, inclusive, como já disse a Cidinha, especificando o que é dor crônica, quando que o médico pode detectar dor crônica. Então fica aqui também esse momento para poder cobrar a Secretaria de Estado que possa avançar o quanto antes com a primeira fase da publicação e já com as outras mais. A gente tem uma luta aqui, Cidinha, acho que a gente pode falar um pouco disso também. Você esteve comigo numa reunião com o Dr. Zé Luiz Gomes do Amaral, que é o coordenador do grupo. Levamos alguns médicos especialistas para falar do autismo, que é hoje também uma condição que atenderá muitas pessoas. A gente tem uma expectativa muito grande que em breve a gente consiga fazer com que os autistas possam ter acesso a esses medicamentos. Eu não sei se na Cultive você já tem algum autista que faz uso tem vários dos medicamentos. Autistas. Então você sabe muito bem o quanto para muitos deles pode ser uma das soluções, correto? Exatamente. Inclusive a própria Anvisa já autoriza importação de óleo para autismo, né? Já sendo reconhecido pela Anvisa, acho que não tem nem o que questionar, né? Até mesmo com relatórios com respostas positivas. Então, não dá para a gente poder aceitar uma regulamentação que não tenha o autismo. Acaba sendo uma regulamentação excludente. É claro que tem tantas outras patologias que devem entrar, né? Mas o autismo já é muitas crianças que precisam, já tem confirmado isso com respostas positivas, já tem artigos científicos confirmando isso, né? Além do que, Caio, algo que acho que tem que ser enfatizado, a gente precisa do óleo que ele seja full spectrum. É claro que eu entendo... Explica isso que é importante, Cidinha, para que as pessoas possam entender. É muito importante que a gente tenha, né, no SUS, acessos ao óleo full spectrum, que são com todos os canabinoides, né, que ele dá, que já foi provado isso, com artigos científicos, com meta-análises, de que o óleo full spectrum ele tem melhor resposta terapêutica do que com a substância isolada, ele é menor a dose do que com a substância isolada, que a substância isolada a dose tem que ser bem maior, tem menos efeitos colaterais do que com a substância isolada, e muitos pacientes, eu diria a maioria dos pacientes, respondem muito melhor ao óleo full spectrum do que com a substância isolada. Perfeito. Eu entendo que
deve ter a substância isolada também. Eu entendo, deve ter a substância isolada também, principalmente para crianças menores de 2 anos que devem ter acesso também, devem ser incluídas nessa regulamentação. E também, além disso, nós temos óleo rico em CBD, rico em THC, que é as únicas 2 substâncias que se falam hoje, mas lembrando que a planta tem 179 canabinoides e mais de 1.500 compostos, e também o CBG, ele também está dando uma resposta muito positiva para vários pacientes. Então, é importante também que seja incluído o óleo rico em CBG. É importante falar sobre isso, Cidinha, porque a própria letra fria da lei trata do tetrahidrocannabinol. Portanto, o governador, ao sancionar a lei, e inclusive sancionando esse trecho que trata do THC, ele também consentiu com tudo isso e reconheceu, através das informações que tem e da própria Secretaria Estadual de Saúde, que o THC é fundamental, essencial para diversas patologias. Então, a gente vai estar acompanhando atento para que o paciente tenha todas as opções possíveis. Tanto o óleo full espectro, quanto o óleo isolado, em alguns casos que seja, vamos dizer, mais leve e que você consiga tratar, ou pacientes mais recém-nascidos, ou até 2 anos, como você mesmo falou. Então, a gente vai estar muito atento a isso durante ainda o processo de regulamentação. O importante é que a gente possa, primeiro, dar transparência a tudo que está sendo discutido lá, e segundo também, que a gente possa lutar para poder dar boas informações, porque infelizmente, Cidinha, eu acho que a gente compartilha da mesma opinião, ainda que a medicina tenha avançado, ainda é, na classe médica, uma das principais, vamos dizer assim, entraves e preconceitos a respeito do uso da cannabis, porque praticamente todas as entidades que representam as diversas patologias fazem parte do nosso grupo de trabalho, e a gente vê por vezes ali mesmo bastante resistência, dizendo que, enfim, a medicina só pode avançar com base em evidências, e a gente sabe muito bem que as evidências que muitos deles defendem são evidências que demoram 10, 20 anos para conseguir provar. Tem crianças que não vão conseguir esperar tanto tempo para conseguir ter uma vida saudável, uma vida de qualidade dela e dos seus familiares. Portanto, eu penso que às vezes também é preciso ter um pouco de sensibilidade para perceber que tem casos, especialmente quando as pessoas são refratárias aos medicamentos mais convencionais, que a gente não deveria nem discutir e simplesmente entregar esse medicamento que ainda é muito elitizado, por mais que a gente tente democratizar, mas o SUS ele tem essa obrigação para com todos os brasileiros, né? Pois é. O SUS ele tem até a carta, né, do SUS, ele não ser excludente. E excluindo essas pessoas acaba indo contra a própria carta, na contramão do próprio SUS, né? Porque acaba tendo uma exclusão. O que precisa também, Caio, além de ter essa educação continuada, né? Uma capacitação dos médicos, não só dos médicos, tem que ter uma capacitação também de todos os agentes envolvidos com a questão cannabis. Então, assim, a gente de comunidade que tem muito mais contato com o próprio paciente do que o próprio médico, né? Sim, todos os profissionais da saúde, todos os profissionais, não só da saúde também, tem que mudar também a abordagem policial, porque muitas famílias também que estão cultivando, às vezes até ilegalmente, é justamente porque tem alguém doente na casa, entendeu? Algum familiar doente. Então tem que mudar tudo isso e tem que ter uma abordagem diferente. E para isso, nada mais do que a educação. Do que realmente capacitar todas essas pessoas. E é importante que os médicos estejam abertos a entenderem e estudar o sistema endocannabinoides mesmo. E eu posso te dizer que assim, eu fico muito feliz de estar com você, né, nessa caminhada, porque realmente você tem uma mente ampla, você se disponibilizou a estudar o assunto, a poder entender, ao ouvir, e poder levantar essa bandeira com a gente e mostrar que você está com essa força. Cada dia com vocês, viu, Cidinha? Porque cada dia é um aprendizado mesmo, assim. Eu, lá atrás, em 2019, quando eu protocolei o projeto, e o projeto também foi fruto de uma
assim, me tocou né, a história da Neide, que você conhece também, tá Sim, com a gente tanto no sim. grupo de trabalho, quanto nas nossas pautas aqui da Frente Parlamentar, da Cannabis. Mas é isso, eu também ao longo do tempo fui me qualificando um pouco mais para fazer esses debates. Hoje a gente está lá debatendo com médicos, que a gente tem muito respeito, mas que também por vezes podem ser questionados e às vezes por falta de informação também não chegou para eles a informação devida, a faculdade mesmo não proporcionou para eles talvez uma condição de poder se especializar nessa área, portanto eu acho que assim, é sempre importante que todo mundo tenha humildade em poder reconhecer Exatamente. que ainda não sabe tudo sobre o corpo humano, sobre a medicina. Sim, eu gostaria de me posicionar em questão de que essa capacitação ela não venha dos médicos da indústria, e sim que ela venha de médicos, principalmente que sejam pioneiros na causa, porque a indústria ela vai dar informação conforme o interesse dela, né? O CBD isolado, o THC não é remédio, maconha não é remédio, que era tudo isso que eu ouvia e muitas vezes ainda ouço que é mentira, né? Cannabis, maconha é uma só, só muda a nomenclatura. Sim. É claro que todas as substâncias, depende de como é que você vai usar e da qualidade também. Isso tudo depende de qualquer tipo de substância. Assim, né? como se você pegar qualquer medicamento tarja preta e você errar na dose, você pode acabar matando um paciente. Então, Exatamente. Com a cannabis, com a maconha, não é diferente, né? Então, os Não, a médicos cannabis não tem efeito letal, já foi provado melhor, isso cientificamente. É até muito mais leve, com certeza, mas estou dizendo, tudo depende da dosagem. Exato. Porque às vezes uma mãe pode usar a cannabis e eventualmente não fazer o efeito que se imaginava. Mas talvez, será que ela também está com a prescrição correta? Será que o produto, né, o medicamento que está na mão dela para ela dar para o filho dela é um produto também com uma qualidade? Por esse motivo que eu entendo assim, o SUS tem essa obrigação, né? Porque se vem do SUS, a gente imagina que tem uma avaliação a respeito da qualidade. Sim, por esse motivo, é o que a gente espera. É fundamental que a gente possa garantir essa democratização através da lei. Cidinha, já para encerrar então, você está acompanhando, nós estamos com um edital aberto na Frente Parlamentar da Cannabis e do Cânhamo até dia 29 de setembro, para que entidades como a sua e outras mais possam apresentar projetos, para a gente financiar projetos aqui com recursos do orçamento do Estado a partir do próximo ano. Então, até 29 de setembro, quem tem interesse em poder ter um projeto sem fins lucrativos para democratizar o acesso, dar mais qualidade para as associações, aumentar um programa que já exista. Você conhece um pouco dessa nossa luta na Frente Parlamentar. Queria que você me ajudasse a poder divulgar sobre isso, porque a gente vai ser muito rigoroso com relação aos prazos. Então, 29 de setembro encerra, aí tem outubro para que os nossos conselheiros possam definir os melhores projetos e já em dezembro a gente vai indicar as emendas, tanto eu quanto o deputado Suplicy. E no mais, queria te agradecer, te parabenizar por toda essa história maravilhosa que você nos permite compartilhar e servir de referência para a gente. Você esteve lá no dia da sanção do governador, fez uma fala forte também, a todo momento no grupo de trabalho tem se posicionado de forma bastante sincera, franca e às vezes até tendo um certo preconceito de outros profissionais que lá estão. Existe, então, é real isso. Eu quero muito assim compartilhar isso com você, dizer que você pra gente é uma inspiração e que você possa estar com a gente aqui em outros desafios que teremos pela frente, não só na frente parlamentar, mas aqui na Assembleia Legislativa também. É um prazer poder te receber. Obrigada, Caio. Eu gostaria de enfatizar também que nas reuniões da regulamentação pelo SUS, da cannabis pelo SUS, é importante que os próprios médicos que participam, que eles entendam que nós, tanto eu como a Neide, nós estamos lá como voz das associações, dos pacientes e representando a sociedade civil, que a nossa fala ela é tão relevante quanto de um médico, quanto a de um cientista. Então, se realmente existe o cientista e o médico, é porque existem as mães e os pacientes. Então, é algo que a gente tem que construir realmente em conjunto, porque
cada experiência ela é válida. E eu te agradeço por essa oportunidade, por estar aqui, por estar ao seu lado nessa regulamentação da cannabis, que é um passo muito importante, embora esteja sendo na primeira fase tímida, mas a gente vai avançar, já não estamos mais no mesmo lugar, é mais um passo, e nós precisamos realmente de uma regulamentação, além dessa que já está acontecendo, uma regulamentação muito maior, muito mais humana e que olhe realmente para as pessoas que estão lá embaixo, que estão realmente sofrendo, que estão sendo encarceradas, que estão sendo assassinadas a cada dia por uma guerra às drogas que você sabe que nunca foi contra as drogas, e que a gente possa ampliar e, sabe, poder fazer dessa luta um mundo melhor. Cidinha, obrigado mais uma vez. A Assembleia se sente muito honrada em poder ter uma figura como você, uma personalidade forte, mulher, uma mãe que lutou pelos seus direitos e agora trouxe a sua história para poder fazer história aqui em São Paulo. Nós vamos seguir juntos. Seja sempre muito bem-vinda e te aguardo para uma próxima... um próximo bate-papo como esse para novas vitórias que nós vamos ter aqui na Assembleia. Eu quero agradecer a você e ao Suplicy também por terem dado essa oportunidade da Frente Parlamentar, que é muito importante para nós, para a gente poder ampliar o acesso, e não só isso, né, que tem pelas próximas regulamentações que estão aí para vir, que a gente possa pelo menos ter alguma ferramenta que essa frente parlamentar disponibiliza com essas emendas, para que a gente possa ter a estrutura, recursos para poder chegar perto de uma regulamentação, das exigências de uma regulamentação, e que as regulamentações, quem está fazendo as regulamentações, que pensem em fazer regulamentação que seja alcançável para uma associação. Perfeito, perfeito. Tá falado, Cidinha. Obrigado mais uma vez. A gente volta num próximo episódio para falar sobre cannabis, sobre adoção, sobre temas que envolvem o nosso mandato aqui no Parlamento Paulista. Muito obrigado, minha amiga. Obrigada, Caio.